Achei aqui. Ok, velho. Então, pessoal, boa noite a todos. Agora sim, para valer, né? A gente está gravando esse treinamento de hoje. A gente vai tentar ser o mais breve possível, né? Pedir para que você possa, na medida do possível, né? Estar 100% conectado conosco. Prometo que a gente não vai demorar muito, é mais trazer aqui uma visão muito clara sobre o que, para mim, é o principal motivo das pessoas terem ou não sucesso, né? Que é a mentalidade, né? Então, a mentalidade, ela, na verdade, ela é a base, né, de todo o sucesso, de todo o fracasso, tudo aquilo que você, de fato, idealiza construir, né? Então, se você não tiver, por exemplo, uma mentalidade direcionada para o sucesso, uma mentalidade que te molde, a gente vai entender isso, que esse moldar, né, significa você ter, por exemplo, algumas ações que vão fazer com que você possa alcançar o sucesso. Se você não tiver essa mentalidade ajustada para o sucesso, com certeza, grande parte das tuas ações elas podem ser ações sem nenhum tipo de resultado, né? Tem pessoas, às vezes, que passam a vida toda tentando empreender, tentando se conectar a algum tipo de sucesso, seja na sua carreira secular, pessoal, financeira, enfim, em todas as áreas da sua vida. Se a tua mentalidade não estiver direcionada para ter esse sucesso, as tuas ações elas podem te levar a um nível de frustração muito grande. Às vezes as pessoas se frustram porque exatamente não entendem que a base de tudo ela está onde? Na mentalidade, né? E você, de fato, ter uma mentalidade direcionada para o sucesso, né? Então, pessoal, o que é mentalidade, né? Na verdade, o que é mindset, né? A gente vai falar de mentalidade, nada mais é do que mindset. Mindset é a configuração mental, né, que você tem, que vão te levar para o sucesso ou para o fracasso, né? Então, vamos simplificar aqui, né? É o conjunto de crenças, são ideias que temos sobre sucesso, dinheiro, felicidade e tudo mais. Então, tudo aquilo que nós temos como ideia, né, ou como crença estabelecida, é como se fosse um programa, né? Antigamente, eu falo antigamente porque até hoje é mais difícil você encontrar, né, pendrives, né? Antigamente tinham os disquetes, hoje temos os pendrives, a gente carregava ali, né? Eu que sou da área de informática também, trabalhei um tempo, né, com a área de TI, a gente sabe que aquele pendrive salvava, né? A gente tinha ali vários programas instalados e na nossa mentalidade não é diferente, né? Quando nós aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos, as nossas experiências, elas geram crenças e essas crenças estão instaladas em nós. Por exemplo, para que você possa entender, uma pessoa, um menino, uma criança que, ao se desenvolver, conforme ele foi crescendo, ele via, por exemplo, dentro da sua própria casa, né, discussões, via o seu pai batendo na mãe, via uma série de situações que ele vivenciou, aquilo foi gerando crenças. E quando essa criança se tornar um adulto, né, ele vai ter crenças instaladas daquele comportamento que ele vivenciou. Então, esse conjunto de experiências nos trazem crenças, né? E essa crença, às vezes, nos limita. Por exemplo, uma crença que muitos pais instalaram nos seus filhos, a questão de que o dinheiro é sujo, né? Então, uma criança que ouve, uma pessoa que cresceu ouvindo o dinheiro é sujo, vai tender, por exemplo, a ter uma vida ali praticamente de fracasso quando se fala de finanças, né? Porque ele instalou aquela crença e as crenças geralmente são instaladas num sistema cerebral que muitas das vezes nós não temos acesso, não percebemos aquilo. É algo que está no nosso inconsciente. Então, o bom é que as crenças podem ser quebradas, as crenças podem ser reprogramadas. Existem hoje vários estudos da neurociência, da neuroplastia, que nos mostram que as crenças existem processos, né? E lógico, a gente não vai entrar nesse mérito, né, da neurociência, da neuroplastia, mas existem métodos onde você consegue remodelar essas crenças. Você consegue quebrar essas crenças de fracasso, quebrar essas crenças limitantes e através dessas crenças limitantes é que muitas vezes as pessoas não conseguem, de fato, se conectar a um resultado de sucesso. Então, tem pessoas que até executam ações, mas essas ações elas se tornam ações vãs, pelo simples fato de as pessoas, às vezes, não acreditar que aquilo que é possível. Por exemplo, você iniciar um negócio,
né? E aqui eu não estou falando somente do negócio que você está fazendo hoje, mas de qualquer negócio. Qualquer negócio que você queira fazer, qualquer ação, qualquer ideia que você, qualquer planejamento, você iniciar com medo de fracassar, saiba que 90%, 95% de probabilidade de ser um fracasso. Por quê? Porque você já iniciou aquela ação, aquele negócio, aquele projeto, de fato, entendendo que aquilo poderia ter um fracasso. Então, isso está diretamente relacionado ao resultado que você quer alcançar. O teu conjunto de crenças, né? Aquilo que você tem, essa configuração mental, isso é o mindset, né? E dentro desse mindset, existem três atitudes, não somente essas, mas são as principais que moldam a tua mente, né? Então, a tua mente, ela é moldada, o teu mindset, ele é moldado basicamente através das tuas atitudes, das tuas palavras e das tuas ações. Então, as tuas atitudes, aquilo que você executa, né? Na verdade, atitude está mais, na verdade, no sentido de comportamento, né? As tuas palavras, aquilo que sai da sua boca, aquilo que você declara. A gente sabe que aquilo que sai da nossa boca nada mais é do que a manifestação de uma crença que você tem dentro da tua mente. Aquilo que está instalado em você, esse programinha aí, essa crença, né? Muitas das vezes as palavras, elas são o quê? São apenas a resposta daquilo que você já tem como convicção interna, né? As tuas ações, né? Então tudo isso, a maneira como você age, o teu comportamento, as tuas emoções, isso tudo molda o teu mindset. É por isso que as pessoas, por exemplo, neurocientistas, pessoas que de fato trabalham nessa área da psicologia humana, né? Muitos coaches, né? Master coaches que têm treinamentos e se estudaram bastante a fundo a neurociência, conseguem, por exemplo, descobrir, não o passado, mas conseguem descobrir crenças limitantes através de conversa, através de perguntas. Por quê? Porque as palavras que saem da nossa boca, de fato, elas são, na grande maioria das vezes, quando você não tem a consciência, você não está preparado, né, para mudar essas crenças, as palavras, elas são exatamente o. Peraí, que a voz já falhou. As palavras são o que? Resultados das tuas crenças, tá? Então, essas três coisas, basicamente, elas moldam, né? Elas moldam, e são exatamente através delas que nós conseguimos, às vezes, remodelar o nosso mindset, né? E uma coisa que a gente sempre observa, né? Que pessoas, às vezes, querem obter, por exemplo, resultados diferentes, mas continuando com as mesmas práticas, né? Tem pessoas que iniciam um negócio, às vezes passam um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, um ano fazendo o negócio, entre aspas, né? E chegam ao final de um período e falam: o negócio não deu certo para mim. A questão é que tudo começa nos pensamentos, né? Por exemplo, ter os mesmos pensamentos, medo, receio, né? Não fazer por achar que não tem tempo, né? Então, tudo isso são crenças que limitam você a ter um resultado. Então, se os teus pensamentos não mudam, se o teu mindset não muda, o teu resultado também não vai mudar. E aí fica uma primeira pergunta para você: você já identificou qual é o seu mindset, né? O teu mindset, ele é um mindset, ou seja, esse conjunto de crenças, os teus pensamentos, a tua ideia sobre o negócio, a tua ideia sobre a vida, a tua ideia sobre família, sobre... Qual é o teu mindset? Será que ele está te impulsionando para o sucesso? Ou será que ele está te impulsionando para o fracasso? Né? Então, tudo isso a gente vai ser estimulado a poder identificar. Existem alguns tipos, né, de mindset, mas basicamente a gente vai se ater a dois, que são a mentalidade de crescimento, ou mindset de crescimento, e o mindset fixo, a mentalidade fixa. Tá? Então, esse modelo de mindset são dois modelos de mindset que vão, sim, te direcionar ou para o sucesso ou para o fracasso. Por exemplo, uma pessoa que tem um mindset, vamos começar aqui pelo lado esquerdo, né? Deixa eu tentar minimizar minha tela aqui, que está bem na frente, né? Só um segundo. A minha câmera estava bem na frente da tela. Mas vamos lá, olha só, uma pessoa que tem aí um mindset fixo, uma mentalidade fixa, né? Geralmente, palavras que acompanham esse tipo de pessoas que têm essa mentalidade fixa, esse mindset fixo.
Se não sei fazer, não quero nem tentar, né? Então, uma frase aí, ó, eu não sei fazer, então vê outra pessoa que saiba fazer, né? Outro exemplo, eu não sou bom nisso. Ou seja, a pessoa se depara com uma situação e diz, não, isso não é para mim porque eu não sou bom nisso. Eu não sei fazer isso, né? Outra frase, se é difícil, eu desisto. Ah, isso é muito complicado, né? Eu tenho ouvido muito esses dias. Esses dias nós estamos passando por um processo é, de envio de documentação e tudo mais, relacionado à liberação de um valor dentro de uma corretora, e eu vi muitas pessoas falarem, meu Deus, isso é muito difícil, deixa isso para lá. Falei, meu Deus, não, é só você seguir o passo a passo, né? São pessoas que entendem que existe algo difícil e na visão delas, por nunca terem feito, né, acha aquilo difícil e acaba desistindo. Isso é muito comum das pessoas que têm um mindset fixo, uma mentalidade fixa. Outro exemplo, eu gosto se eu sei que consigo fazer. Então, eu só gosto daquilo porque eu sei que eu posso fazer. A partir do momento que eu vejo uma dificuldade em executar aquela atividade ou fazer aquele negócio, por exemplo, trazendo aqui para o nosso business, né? A partir do momento que eu vejo dificuldade em fazer, ou se eu não gosto daquilo, eu saio da minha zona de conforto. E se eu saio da minha zona de conforto, eu não quero mais. Então, são mentalidades, comportamentos, modos de pensar de uma pessoa que tem uma mentalidade fixa. Agora, diferente dessas pessoas, nós temos aquelas que têm uma mentalidade de crescimento. Por exemplo, se eu erro, quero tentar de novo. Porque quem tem a mentalidade de crescimento, ou mindset de crescimento, ela entende que se eu errei, faz parte do processo. Ou seja, o erro, o fracasso, ele faz parte do processo. Imagina que cada vez que você tenta, cada vez que você executa uma ação e você não tem o sucesso que você almejou, é como se você usasse aquilo como mais um tijolo, como mais um degrau de uma escada que você vai construindo para o sucesso. Então, as pessoas que têm essa mentalidade de crescimento sabem que a cada erro, ela está mais perto do sucesso. Ou seja, a cada não, ela está mais perto do sim. Né? Por exemplo, eu apresentei a oportunidade de negócio para 10 pessoas. Ninguém quis entrar comigo. Vou desistir, esse negócio não é para mim. Quem sabe, talvez a 11ª pessoa fosse aquele as do baralho, aquela pessoa que vai se conectar com você e junto com você vai construir um império, né? Então, se eu erro, eu quero tentar de novo. Então, essa é a mentalidade da pessoa que está determinada a ter sucesso. Outro exemplo, ouvir como as outras pessoas fizeram algo me ajuda. Ou seja, uma pessoa que aprende com os outros, pessoa que é ensinável, que está sempre disponível a aprender, uma pessoa que está sempre disponível a executar ações que muitas das vezes já foram executadas por outras pessoas. Então, por exemplo, pessoas que chegam e dizem, não, eu não preciso de ajuda, eu sei como fazer. São pessoas que não são ensináveis. E ser ensinável é exatamente uma característica das pessoas que têm uma mentalidade de crescimento. Outro exemplo, adoro receber feedback, isso me ajuda, ou seja, você executar as ações e você pedir de outras pessoas um feedback sobre você. Porque às vezes dentro daquele processo que você está vivendo, talvez você não tenha a percepção exata do que uma pessoa que está de fora ou que está te observando possa ter. Então, receber feedback é algo positivo, né? Você saber ouvir as críticas, porque são as críticas, às vezes, que podem ser construtivas e podem te ajudar. Outro exemplo, meu esforço e minha atitude controlam minha habilidade. Ou seja, eu entendo que todo o meu esforço e as minhas ações, as minhas atitudes, são elas que vão, de fato, nortear as minhas habilidades. Ou seja, quanto mais eu executo, quanto mais eu faço, mais especialista eu me torno. E o nosso negócio, dentro da indústria network marketing, é um negócio de pessoas que desenvolvem habilidades. Então, se eu tenho uma mentalidade fixa, eu entendo que se aquilo é difícil para mim, eu estou fora. Ao mesmo tempo que se eu tenho uma mentalidade de crescimento que se expande, né? Quanto mais eu me exponho, quanto mais eu executo,
eu estou expandindo a minha mente, estou em crescimento, estou aprendendo, desenvolvendo habilidades, de tal maneira que quem desenvolve mais habilidades e quem constrói mais competências são aquelas pessoas que mais ganham dinheiro, porque estão preparadas e foram preparadas através dos fracassos que elas tiveram. Então, o meu esforço, as minhas atitudes, elas controlam a minha habilidade. Ou seja, eu vou aumentando o meu nível de expertise a cada dia que passa, a cada apresentação, a cada plano, a cada treinamento, a cada fechamento, eu me torno um especialista e vou me especializando. Então, quanto mais especialista eu sou, mais resultado eu tenho. Então, isso, pessoal, é basicamente os dois tipos de mentalidade, né? Das pessoas que de fato entendem, né, que existem esses dois caminhos. Aí eu te pergunto, qual é, né, o teu mindset, né? Onde é que você se encaixa aí dentro desse mindset? Por exemplo, mindset fixo. Crê que inteligência e habilidade são natos. Tem dificuldade em ver suas próprias limitações. Evita desafios por medo de revelar fraquezas. Isso acontece muito. Não crê que esforço possa gerar mudanças. Encara problemas sem esperança em resolver. Ou seja, é uma mente completamente alinhada para o fracasso. São pessoas que têm esse mindset fixo. Agora vamos ver do mindset de crescimento, aquelas pessoas que estão abertas, que estão encarando o desafio como se aquilo fosse de fato uma oportunidade de transformação de vida. Crê no desenvolvimento de inteligência e habilidades. Busca aprendizado para superar limitações, abraça desafios e encara falhas como aprendizado, ou seja, entende que cada falha, que cada fracasso, que cada não, de fato é primordial e que aquilo vai servir de aprendizado, porque através do fracasso ele vai fazer o quê? Uma análise de tudo aquilo que ele fez até aquele momento e vai identificar pontos de melhoria. Então, como eu posso melhorar? E aí, falando não somente do negócio, mas como pessoa, se eu não consigo ter essa mente, né, direcionada para analisar aquilo que eu executei e poder encontrar falhas, poder encontrar melhorias, né? Vê o esforço como o caminho do êxito, enfrenta os problemas com entusiasmo. Ou seja, uma pessoa que entra com a faca nos dentes, fala, cara, eu vou fazer isso aqui com toda a minha força, eu vou fazer isso aqui com garra, com determinação, com responsabilidade, mas vou fazer para ter sucesso, porque sabem que se em algum momento fracassarem, aquilo vai servir de aprendizado. Então, esse basicamente é um mindset ainda focando no mindset fixo versus mindset de crescimento, né? A gente pode ver, existe esse gráfico de Nigel Holmes, né? Onde ele coloca aí 5 pilares, né? E dentro desses pilares ele começa a fazer essa comparação entre as pessoas que têm uma inteligência estática, que é o mindset fixo, a mentalidade fixa, né? Ou o mindset de crescimento, que é uma inteligência que está em expansão, que está em desenvolvimento. O primeiro pilar são os desafios. Por exemplo, quando se fala em desafios, as pessoas que têm um mindset fixo, elas tentam evitar isso. Elas tentam se manter na zona de conforto. É muito bom, por exemplo, você estar participando de um Zoom, estar em casa, estar no sofá, né? E você, por exemplo, está em uma zona de conforto onde você apenas participa de uma apresentação. É diferente daquelas pessoas que têm um mindset de crescimento que sabem que o Zoom é apenas uma das ferramentas que você pode abraçar para fazer o seu negócio. Porque as pessoas não estão no Zoom. É você que vai trazer as pessoas para o Zoom. É você que vai fazer uma apresentação. Então, quem tem um mindset de crescimento, ele abraça desafios. Ele é um cara sedento por desafios, porque ele sabe que é através dos desafios que ele vai melhorando aí a sua performance. Obstáculos, né? Mindset fixo, fica na defensiva ou desiste facilmente. E quem tem um mindset de crescimento persiste na dificuldade. Esforço, enxerga o esforço como algo infrutífero ou pior. E quem tem um mindset de crescimento vê o esforço como caminho para a excelência. Quando se depara com a crítica, quem tem um mindset fixo ignora o feedback negativo útil. E quem tem um mindset de crescimento aprende com a crítica. Sucesso dos outros, esse aqui
é um ponto realmente incrível, né? Porque muitas pessoas, às vezes, elas se sentem ou ameaçadas ou não se sentem de alguma maneira impactadas negativamente com o sucesso de outras pessoas, né? Então, sucesso dos outros, sentir-se ameaçado pelo sucesso dos outros. E quem vê o sucesso dos outros e tem uma mente aberta, um mindset em crescimento, né? Ela encontra lições e inspiração no sucesso dos outros, né? E aí atinge realmente níveis ainda mais altos de sucesso com tudo isso, né? Então, só para que você tenha essa noção, né, sobre a diferença das pessoas que têm um mindset fixo e o mindset de crescimento. Aí você vai fazer uma análise e saber qual é o teu tipo de mindset, né? Saber que, de fato, você precisa ter um mindset que esteja direcionado para o sucesso. Porque tudo isso que a gente viu de exemplo, de frases, né, talvez você se em algum momento, você fazendo essa análise, você se depare com alguma frase que você tenha se identificado. E, na verdade, você precisa fazer o quê? Direcionar o teu mindset. Você começar a moldar os teus pensamentos de maneira que isso te direcione para o sucesso. É você, por exemplo, acordar não com a dúvida de que aquele fechamento vai dar certo ou não, mas você acordar na expectativa de que aquilo vai dar certo e mentalizar aquilo como concluído com sucesso, né? Então, tudo isso vai direcionar os teus resultados muito mais do que você sabe, muito mais do que você imagina. Mas aqui eu quero fazer uma pergunta para você, né? O que é sucesso para você? O que é o sucesso? O sucesso, será que é algo que já nasce pronto? Tem pessoas que falam às vezes, aquela pessoa nasceu com aquele negócio para a lua, né? Esse menino nasceu em berço de ouro, por isso que ele tem sucesso financeiro, né? Esse menino era filhinho de papai, o pai dele era rico, por isso que ele tem sucesso hoje. Então, tem pessoas que olham o sucesso de uma maneira completamente diferente daquilo que ela é. Então, o que é sucesso para você? Da outra forma, a segunda pergunta é: o que é fracasso para você, né? Fracassar é aquela pessoa que já nasceu, né, determinada para ser um fracasso? Tem pessoas que pensam assim. Tem pessoas que olham e falam: aquele cara nunca vai ter sucesso porque ele nasceu para ser um fracassado. E sabe de uma coisa? Tem pessoas que crescem ouvindo isso dos pais e aquilo gera uma crença de fracasso tão grande que não importa o que aquela pessoa venha a fazer em vida, nada vai dar certo. Existe uma crença limitante que faz com que aquela pessoa, de fato, não tenha sucesso em nada na sua vida. Então, pensa só, sucesso e fracasso, né? Isso geralmente está muito conectado com a nossa percepção de vida. Está muito vinculado com as crenças que nós temos, né? E entender que o sucesso e o fracasso, por exemplo, eles não são pré-determinados no teu nascimento. Por exemplo, quando Deus te criou, né? Eu aqui compartilhando, na verdade, a minha crença, né? Sobre a criação. Então, eu imagino que quando Deus criou o homem, quando você foi gerado ali, né? Deus não carimbou na tua testa e falou: esse aqui vai ter sucesso, esse aqui vai ter fracasso. Não, esse vai ter sucesso. Peraí, esse aqui nasceu bonitinho, vai ter sucesso. Esse aqui tá meio feinho, fracasso. Isso não existe. As pessoas não nascem com uma tarjeta ou com uma etiqueta de esse vai ter sucesso, esse vai ter fracasso. Tanto é que todos nós fomos colocados nesse mundo e temos sobre a nossa tutela algo poderosíssimo chamado livre-arbítrio. Ou seja, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações, aquilo que você executa, aquilo que você faz é que de fato vai direcionar o teu sucesso ou o teu fracasso. Ou seja, sucesso ou fracasso são os frutos das suas ações. Então não existe aquela crença de que você nasceu para o sucesso, ou que você nasceu para o fracasso, que aquela pessoa nasceu para o sucesso ou para o fracasso. Sucesso e fracasso são apenas resultados. Tem pessoas que não nasceram em berço de ouro e hoje são multimilionários. Assim como tem pessoas que nasceram em uma família multimilionária e hoje estão falidos. Então você vai encontrar nesse mundo os dois extremos. Pessoas que tinham muito e hoje não têm nada, e pessoas que não tinham nada e hoje têm muito. Por quê?
Porque o meio, a jornada é que vai dizer se você tem sucesso ou se você tem fracasso. E a tua jornada. E, e o que vem nessa jornada? Não é, de fato, o que você era e não é o que você será, e sim o que você faz, aquilo que você executa. Ou seja, entenda que o sucesso e o fracasso são apenas resultados daquilo que você executa. Novos resultados só vêm com novas atitudes. Então, se você quer, por exemplo, mudar o teu resultado, você precisa o quê? Colocar novas atitudes. Ou seja, aquela frase, eu sempre gosto de falar isso no final das nossas apresentações, é que tudo que você executou, as tuas ações, o teu mindset, a tua maneira de pensar, a tua construção, as tuas crenças, elas de fato, elas te trouxeram até o resultado que você tem hoje. Mas se você quer algo diferente, você precisa mudar essa rota. Imagina que você está indo em uma direção e você decide, você percebe que esse é o primeiro ponto da mudança, é você perceber o que está acontecendo. Tem pessoas que estão cegas, tem pessoas que não conseguem enxergar, estão tão cheias de crenças limitantes que não conseguem ter essa medição exata do que está acontecendo. Então, o primeiro ponto é você parar, é você analisar o que está acontecendo. Espera lá, o que eu fiz até hoje? Se olhar, por exemplo, tudo que eu fiz até hoje, a minha maneira de pensar, as minhas ações me trouxeram até o resultado que eu tenho hoje. São resultados que te deixam satisfeitos? Continua do mesmo jeito. Agora, os teus resultados não estão do jeito que você quer, exige mudança. Então, novos resultados só vêm com novas atitudes. Então, você começar a moldar, se moldar, começando pela tua mentalidade, né? Isso sim vai começar a trazer resultados diferentes, né? Por exemplo, Albert Einstein sempre falava, né, que se você quer resultados diferentes, tome ações diferentes. Se você quer um final diferente, comece a mudar a partir de agora. Então, tudo que você criou há 12 meses atrás, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, te trouxeram até o resultado que você tem hoje. Agora, o que passou, passou. Você não vai mais conseguir mudar o passado. Agora, o futuro você consegue mudar. Você tem superpoderes de mudar o futuro. Alguém já te falou isso? Você tem superpoderes. Você consegue mudar o futuro. Nós conseguimos mudar o futuro. Então, aquilo que eu faço hoje, eu gero um resultado no futuro. Esse resultado pode ser um fracasso? Pode, mas pode ser um sucesso. Mas tudo vai depender o quê? Da minha jornada. Então, começar a entender isso, galera, vai fazer realmente um diferencial. Então, pessoal, construa resultados. Como é que eu vou construir esse resultado? Sabendo que agora esses resultados eles serão construídos a partir das minhas ações hoje, eu preciso primeiro focar o quê? Nas minhas atitudes. Atitudes têm a ver com a decisão, de eu de fato tomar uma decisão, não da boca para fora, mas uma decisão que de fato vai mudar todo o meu entorno. A partir desse momento que eu tomo uma decisão de construir um negócio, a partir de agora, todas as minhas atitudes, palavras e ações têm que ser direcionadas a isso. E muito importante, manter a decisão pelo tempo necessário. Tem pessoas que às vezes desistem antes do tempo, né? Tem até uma figurinha que eu acho bem interessante, né? Tem uma figurinha que aparece um homem cavando, né? Duas pessoas cavando, né? Dois mineradores. Vão cavando, cavando, cavando. Esse cara se cansa, né? Quando está bem pertinho de encontrar o diamante, ele desiste de falar, já estou muito cansado, já cavei muito, e ele acabou desistindo, vai embora. E o diamante estava ali pertinho dele. E tem o outro cara que vai cavando mais devagarzinho, mas ele está numa constância. Chega um momento em que ele vai alcançar o diamante. Por quê? Porque a decisão dele, ele é uma decisão unânima. Ele vai manter a decisão. Então, não só tomar a decisão, mas manter essa decisão independente do tempo, né? Nós tivemos uma apresentação alguns minutos atrás, né? E foi falado que tem pessoas que vão alcançar um resultado em 3 meses, em 4 meses, em 6 meses, talvez a sua meta inicial de negócio. Tem pessoas que vão demorar um ano. Não importa, vai acontecer. O que você precisa é manter a tua decisão independente do tempo, pelo tempo necessário. Por exemplo,
É você alinhar as tuas palavras. Ou seja, não sei se você já ouviu, né? Ou já tem esse conhecimento de que as tuas palavras, elas que alimentam a tua crença. Lembra que eu falei no início que as palavras, em 95% dos casos, ela revela as crenças limitantes que você tem. Mas, ao mesmo tempo que ela revela, através das palavras, você começa a construir a tua crença. Então, você quebra esse ciclo de crenças limitantes. Como? Falando, profetizando, né? Apesar dessa palavra ser muito usada dentro das igrejas, né? Eu que sou cristão, a gente ouve muito falar dentro das igrejas, mas profetizar, o que é profetizar? É você declarar uma palavra. Profecia é palavra proferida, né? É você declarar. É você, por exemplo, levantar de manhã e você falar: hoje vai ser um dia de sucesso. Hoje eu vou fazer 5 fechamentos. Hoje eu vou fechar tantos contratos. Hoje eu vou fechar tantas licenças. E não somente você falar, né? Mas existe um processo, né? A gente vai continuar, vamos abordar esse tema em outros treinamentos, mas existe um processo de geração de crenças. E uma das primeiras coisas que nós vemos na geração, nesse processo, né, de quebra de crenças limitantes e construção de novas crenças é a palavra. Então, você com certeza já ouviu de que a palavra tem poder. Isso não vem por acaso, isso está na Bíblia, mas muito mais do que isso, é provado pela neurociência que aquilo que você fala, aquilo que você declara e você visualiza aquilo na tua mente, você mesmo gera um ciclo de geração de crença para você, né? Então isso é muito interessante. Então alimentar suas crenças com as palavras, é você parar de dizer, cara, esse negócio não vai dar certo. É você parar de dizer, cara, esse fechamento não vai dar certo. Aquela pessoa, eu já ouvi e eu já cometi esse erro de olhar para uma pessoa, ver que aquela pessoa, por exemplo, tem um nível de autoridade grande no mercado, ou uma pessoa que tem assim um potencial muito grande de entrar forte no negócio, e eu falar, cara, aquele cara é muito forte. Eu acho muito improvável ele querer, por exemplo, se conectar comigo. Então, o que eu estou gerando em mim? Eu estou gerando eu estou transmitindo a minha crença limitante de que eu não tenho autoridade ou não vai conseguir fazer aquele fechamento. E quando eu falo isso, é uma resposta, eu estou alimentando aquela crença limitante. Então, eu preciso quebrar isso. Como é que eu quebro isso? Proferindo palavras. Então, é uma ferramenta usada na neurociência. Né? Não somente a palavra, mas você gerar, por exemplo, né? Criar uma visão de futuro. Ao você falar, você consegue mentalizar aquilo. Quando você se levanta de manhã, você começa a dizer palavras positivas, né? Você começa a proferir palavras sobre o teu dia, dizer, não, hoje eu vou fazer 10 fechamentos, hoje eu vou apresentar 5 planos, hoje eu vou fazer isso e vai dar certo. Você começar a mentalizar. Por exemplo, você começar a se visualizar alcançando os níveis, por exemplo, da companhia. É você começar a se visualizar alcançando os resultados, alcançando as suas metas, e você mentalizar aquilo. Falando, mentalizando, isso gera conexões com o teu sucesso. Cada vez que você fala e você mentaliza aquilo, isso vai gerando conexões. Sabe o que é isso dentro da neurociência? Se chama sinapses neurais. É quando um neurônio se liga, se conecta no outro. E aquilo gera conhecimento. Sabe aquela coisa que você tanto já ouviu falar várias vezes e você nunca atentou para aquilo. E tem algo, por exemplo, que as pessoas, às vezes, você se depara para prestar atenção naquilo, você começa a entender e você fala: Ah, agora eu entendi. Exatamente naquele momento, são as sinapses neurais acontecendo, é um neurônio se conectando no outro. Isso é neuroplastia. Isso é comprovado cientificamente. Você está gerando conexões com o teu sucesso. E as tuas ações, né? Então, as tuas ações, de fato, elas dão start no teu sucesso, né? Sem ação não existe construção de resultado, executar as ações geradoras de renda todos os dias. Então, você precisa agir. Não adianta só mentalizar, né? Mentalizar, preparar a mente, mudar o mindset, começar a mudar, a quebrar essas crenças negativas através das palavras, através da criação de uma visão de futuro daquilo que você quer alcançar, né? Tanto é que muitas das vezes vários treinamentos, não sei se eu acho que aqui nessa oportunidade agora que a gente está desenvolvendo, a gente não fez esse treinamento ainda, mas a gente vai fazer, que é um treinamento sobre não somente mapas mentais, gatilhos mentais, mas um treinamento focado em construção de futuro, né? E olha que bacana,
uma das grandes ferramentas que nós utilizamos dentro do coaching é uma ferramenta chamada VAS, né? V-A-S, né? Que é a visualização. É você, por exemplo, criar um mapa, e às vezes nós chamamos isso de quadro de sonhos, né? Onde você começa ali a colar, recortar, e você vai colando aquilo, né? Para que você possa todas as manhãs olhar aquilo, se visualizar conquistando aquilo, né? Então aquilo está gerando conexões, né? E aquilo vai impulsionar as tuas ações. Então veja que é uma coisa conectada na outra. Então esse processo de atitudes, palavras e ações vão, de certa forma, moldar o teu mindset para que você possa iniciar a tua jornada de sucesso, tá? Então, sei que, claro, é muito assunto, né? Existem pessoas que estudam há 40 anos a neurociência e cada vez mais entendem e vão tendo cada vez mais comprovações científicas, mas uma coisa é certa, se você visualiza e consegue visualizar o teu futuro, aquilo vai, de maneira inconsciente, mobilizar e te mobilizar como pessoa para que você possa executar as ações realmente que você precisa. Uma pessoa, por exemplo, que está em depressão, que está deprimida, que não tem força para executar suas ações, é uma pessoa que tem ali na sua mente muitos pensamentos negativos. Pensamentos negativos te travam. Pensamentos negativos te deixam paralisado. Pensamentos, né, que criam conexões de sucesso, visões de futuro, né, você mentalizar na tua mente, isso gera o quê? Te dá entusiasmo, né? Mais uma vez, a neurociência, ela diz que cada vez que você profere uma palavra, e aquela palavra te direciona para o sucesso, e você mentaliza na sua mente, você conquistando aquele sucesso, tem pessoas que fazem isso e sentem que se arrepia todo. Sabe o que é isso? Isso se chama neurociência, né? Estão acontecendo ali várias conexões químicas e geração de neurohormônios, neurotransmissores, que às vezes pode ser, por exemplo, a dopamina, né? Que é o, o neurohormônio ali que vai te deixar ali animado, né? Para que você possa conquistar aquilo. Então, existem vários processos químicos que acontecem na nossa mente, no nosso corpo, que você começando a entender um pouco sobre isso, você vai começar a ter a certeza de como faz sentido você começar a partir de hoje a direcionar a tua mente, né? Criar visões de futuro sobre aquilo que você quer conquistar, né? Mudar as tuas palavras, mudar a partir de hoje as tuas palavras. Tuas palavras precisam ser palavras positivas, não somente em relação ao teu negócio, mas em relação à tua família, às pessoas que você conhece. Então, declare sobre ela palavras de sucesso, né? Por mais que as coisas estejam negativas, declare palavras de sucesso. Mentalize aquilo que você fala, mentalize na tua mente. Isso vai gerar o quê? Conexões muito poderosas, e você com certeza vai, de maneira inconsciente, né? Através do teu neocórtex, e aquilo vai gerar ações. Você vai se sentir motivado. Você vai todos os dias se automotivar. E essa automotivação, você não precisa de ninguém para te motivar. Quando você entende essa construção de quebra de crenças limitantes, construção de crenças fortalecedoras, né? Palavras, atitudes, ações diariamente. Isso vai te automotivar de tal maneira que todos os dias você vai levantar e você vai dizer: hoje o meu dia será maravilhoso. Hoje eu vou ter sucesso. Tudo aquilo que eu programei para executar a partir de hoje vai dar certo. E você mentalizando isso, está se conectando com o futuro, criando realmente essas conexões que vão te levar a ter um sucesso poderoso. Se não estabelecermos prioridades, alguém fará isso por nós, né? Então, essa é a última tela da nossa apresentação, do nosso treinamento hoje, tá? Dessa mentoria sobre mentalidade, né? Então, vou repetir: se não estabelecermos prioridades, alguém fará isso por nós. Então, eu quero finalizar hoje falando sobre prioridades, né? Lógico que o ano está começando, né? Nós estamos aí no início do ano de 2023, e aí você precisa definir prioridades. Então, a partir do momento que você define prioridades, as tuas ações elas vão estar direcionadas para aquilo que são prioridades para você. Tem pessoas que eu sempre digo, né, que para iniciar um negócio próprio, às vezes as pessoas dizem que não tem dinheiro.
Mas se por algum motivo isso aqui quebrar, né? Se por algum motivo isso aqui quebrar ou der defeito, com certeza, em 24 a 48 horas você vai estar com um telefone novo. Por quê? Porque isso aqui é prioridade. Hoje as pessoas não conseguem mais ficar desconectadas, né? Eu, por exemplo, quando eu que já tô com 3,7, mas na minha infância as nossas brincadeiras é jogar futebol na rua, né? Jogar, bater aquela partida de futebol, às vezes, muitas vezes no asfalto, né? Com 2 tijolinhos para fazer o gol, né? E a gente passava o domingo brincando e era sensacional. Hoje as minhas filhas, para ficar sem o celular, tem que ser ali às vezes falando mais alto, às vezes impondo um castigo para que de fato entendam que a vida não é só o digital, mas isso está tomando conta. Por quê? Porque isso acaba virando uma prioridade. E tem pessoas que não priorizam aquilo que de fato podem fazer com que elas tenham uma mudança de vida. Tem pessoas que não priorizam coisas que podem fazer com que ela mude a sua realidade. Então, o que você precisa é analisar tudo isso. E se faz sentido para você priorizar um negócio que tenha possibilidade, dentro da tua análise, porque não é uma análise minha, essa análise tem que ser sua. Se para você vale a pena, né? Se para você faz sentido, e se aquilo for prioridade, imagina só, saúde sempre vai ser prioridade, né? Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo clássico que aconteceu agora na minha família, né? A minha sogra precisou fazer uma cirurgia de urgência. Então, tinham outros, né? A minha esposa, junto com os irmãos dela, tinham, cada qual com a sua família, tinham prioridades familiares, mas tiveram que parar todos os seus projetos para poder se unir e poder bancar uma cirurgia. Por quê? Porque é prioridade. Então, nós temos prioridades. Agora, dentro desse nível de prioridade, o teu sucesso no teu business, qual é o nível de prioridade que você tem dado a ele? Se você, por exemplo, só se conecta no Zoom para ouvir o Daniel, para ouvir o Breno, para ouvir o Jorge, para ouvir o fulano, ciclano, beltrano, talvez você possa ouvir algo que possa fazer sentido para você. Mas enquanto você mesmo não entender que o teu negócio precisa ser uma prioridade, se você quiser ter resultado nesse negócio, né? Não vai mudar nada. Se você não mudar e não conectar o teu negócio com uma prioridade na tua vida, não vai mudar nada. Então, estabeleça a prioridade. Gere uma prioridade. Se não for prioridade, tudo bem, né? Então, priorize aquilo que é importante para você. Priorize aquilo que faz sentido para você. Tá bom, pessoal? Então, focando nisso, né? Eu queria trazer esse tema porque eu julgo isso muito importante a gente entender que eu preciso ter uma mentalidade que vai me impulsionar. Eu preciso usar palavras, né? Eu preciso mentalizar, criar visão de futuro sobre aquilo que eu vou alcançar, porque isso, de certa forma, isso me leva a executar as ações que eu preciso fazer para ter sucesso nesse negócio. Beleza, pessoal? Eu encerro aqui a nossa apresentação, o nosso treinamento, nossa mentoria de hoje, que você possa de fato ter absorvido e que possa ter feito sentido para você, tá? E se isso foi sentido para você, toma uma decisão de a partir de hoje começar a te moldar de maneira diferente, começar a mudar as tuas atitudes, começar a mudar as tuas palavras, começar a mudar as tuas ações para que você possa começar a construir o teu sucesso, né? Entenda que uma pessoa de mentalidade de crescimento, ela está com uma expectativa alta, mas sabendo que caso aconteça algum tipo de fracasso, né, nessa tua jornada, às vezes a gente recebe muitos nãos, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo, só recebe um sim quem está disposto a receber um não. Eu vou repetir, só recebe um sim quem está disposto a receber o não. Quanto mais nãos você recebe, mais perto do fim, do sim você está, né? Quanto mais nãos você recebe, mais próximo do sim você está. Pessoal, agradecer aqui a presença de vocês, por esse tempo aqui que nós estivemos conectados.
né? Muito obrigado a todos. Deus abençoe vocês. A gente vai compartilhar esse treinamento no nosso canal para que você possa ou assistir novamente ou compartilhar com as pessoas que você achar interessante. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Nos vemos aí nas melhores praias desse mundo. Valeu, pessoal!